Olá, o Espaço Aberto de hoje, aqui direto de Bauru, em teletrabalho, pela Rádio Câmara no 93,9 FM e também nos canais abertos e da Claro Net Bauru na TV a cabo, vai conversar sobre essa relação do mundo real, a biografia através de um livro e o passo disso para você basear num roteiro de streaming, de cinema, um longa-metragem, para poder falar dessa nossa vida privada do dia a dia, de como ela chega às emoções da tela, como acontece muito com o cinema. Para isso, a gente vai fazer uma remissão aqui, convidar também você, antes de apresentar o nosso convidado no Espaço Aberto, lá em 8 de junho de 2015, quando o jovem, ou ainda jovem, Daniel Lofrano Nascimento, nos apresentava o DN.com, a história de um menino que trabalhou com o universo do aprendizado, das redes, da linguagem binária, se transformou naquela circunstância com o aprendizado do que a gente chama hoje, depois, do hacker brasileiro, com a dimensão de ter descoberto esse universo e os seus aprendizados até a fase da adolescência. Mas como a gente não quer não ofuscar nada sobre o roteiro disso, do livro para a telinha, nós vamos agradecer primeiro o Daniel, obrigado por nos receber. Ele está lá em Curitiba e nós aqui em Bauru, pela tela, aliás, pelo sistema binário que nos possibilita conversar aqui a tal distância. Eu agradeço o convite, Nelson, e obrigado, né? Eu tenho uma ponderação a fazer Pois antes da não. gente começar o nosso bate-papo. A primeira entrevista que eu fiz, a primeira vez que eu consegui uma entrevista, eu lembro que eu estava muito nervoso ainda na época. Nossa, como eu não estava nervoso. Foi com você, no lançamento do livro. E agora a gente vai falar sobre o filme, após estar concretizado o projeto, com você. Então é interessante essa tratativa. É um sinal de sorte, é um presságio, é um bom presságio. Legal, obrigado. Não, boa mesmo. A Eu gente estou meio tem lá. resfriado, viu, Nelson? Fica Desculpe, tranquilo. então. Também você está no mais frio, a gente também está com a frente fria aqui. A gente está gravando aqui, Uhum. aliás, para demarcar tempo agora, né, já que a gente está falando de tempo, histórias, a gente está gravando em maio de 2022. Para quem não tem a referência, eu vou convidar para ir lá na página da TV Câmara no YouTube, digita Daniel Nascimento, vai ter o programa do Câmara Livre de 8 de junho de 2015, para entender um pouco essa história. É legal, um bate-papo sobre rede, internet, essas histórias de aspiração de um jovem, do aprendizado, da descoberta do mundo. É bastante interessante o nosso bate-papo. E agora a gente vai poder olhar para o tempo ainda recente e falar sobre isso, sobre esta nova aventura de ir para o mundo da ficção. Primeiro, conta para a gente, Daniel, que nós estamos falando aqui de uma produção para plataformas e, quem sabe, para o cinema juntos, né? Em uma dimensão Uhum. que rompe fronteiras, mas a assinatura Mundial. disso como roteiro foi lá atrás. Vou fazer uma linha temporal aqui, né? O projeto começou ali em 2015, do filme, do longa-metragem, e na época foi assinado o contrato com a Clube Filmes, cedendo os direitos do livro dele.com para a produtora. A captação de verbas era muito, ainda naquela época era muito complicada, e agora então nem se fale. O filme tinha orçamento alto para os padrões brasileiros, mas o Fabrício insistiu naquele orçamento porque Fabrício Bittar, diretor do filme, né, e proprietário da Clube Filmes, ele insistiu naquele orçamento porque ele entende que tem que ser uma produção à altura do que foi vivido, e é caro. Fabrício quer jogar carro, quer bater carro de verdade, Fabrício não quer fazer loucuras. Então, e eu acho legal isso do Fabrício, que ele quer sim usar aquela ideia do jovem de 16 anos naquela época dos anos 2000, que não é o do jovem de hoje, né, que tem acesso a tantas coisas. Os acessos eram muito restritos naquela época, eram pouquíssimas pessoas que tinham. Mas Sim. vamos lá. Seguindo a linha temporal, quando houve impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e aí o governo Temer assumiu, houve a Ancine foi congelada. A Ancine foi Sim. congelada porque houve toda a troca de diretoria, e aí houve a negação do filme. O filme foi negado por eles considerarem que era apologia ao crime ou coisa do tipo. Eu não lembro, um negócio desse tipo. Ridículo foi. O cara nem leu
Aí negou o filme e congelou a verba, parte da verba. Foi ridículo. Aí depois veio, liberaram o livro, a gente fez o livro, o filme, nós fizemos a defesa, liberaram. Só que aí houve a eleição do atual presidente. E o atual presidente praticamente extinguiu o Ancine. Aí eu falei, cara, não vai ter filme. Se tiver filme, vai ser Tinha daqui 20 desistido da anos. ideia já. Eu tinha desanimado. Tá. E eu divulguei tanto, que eu falava tanto sobre isso, brincávamos sobre isso. E, poxa, eu falei, pô, meu, o que eu vou falar agora, né? Que vergonha, mas vamos lá. A pessoa começou a perguntar para mim, do pessoal mais próximo, assim, e o filme, Daniel? Não sei, cara, liga pro diretor, pergunta para ele, eu não tenho nada a ver com isso, eu sei dos direitos. Tá. E aí, eu estava assistindo, até vou comentar o nome, vou falar de alguns nomes das pessoas, que Claro. acho que é bacana, a época eu estava assistindo, eu não gostava de cinema. Tá. Nossa, 26 anos, né? Quando nós lançamos a biografia, eu tinha 26 anos. E eu fui ver um filme, residi em Bauru, com uma pessoa chamada Luísa. O nome do filme é A Culpa é das Estrelas. Tá. E, não, e o cara. Aí não era muito meu estilo de filme, não é muito meu estilo de filme. Vamos lá. Eu fui ver e tal, um filme bonito, um filme romântico, bonito. E eu estava revendo o filme agora, recentemente, tem alguns meses. Eu estava revendo o filme, Fabrício liga para mim. Eu falei, pô, que estranho o Fabrício ligar para mim. Aí o Fabrício ligando, entendi, ele falou, você está sentado numa cadeira? Eu falei, não, estou sentado no sofá, assistindo A Culpa das Estrelas. Né? Ele deu risada. A mesma risada que você deu, ele deu também. Aí ele falou, Daniel, ó, plataforma X de streaming tem interesse em adquirir os direitos. Você assina o contrato, eu assino o contrato e a gente vai fazer o filme. Bora, vamos lá, porra, que notícia boa. E aí renasceu o projeto, só que já veio muito mais formatado o projeto, porque a Claro. plataforma, ela coloca uma série de regras. Então, Isso. o elenco tem que ver, já não tem essa de muita escolha, Tem entendeu? um O elenco time tem que dela ver, aí para. Tem que sair esse ano e boa. Vamos lá. é o estilo estadunidense lá, né? Então eles vêm, dinheiro, não tem problema. Não existe um limite de orçamento. Não, é aberto. E o que eles querem, o que uma plataforma quer, é que o filme saia bem. Até para concorrer a festivais, enfim, para ter público, para ter visualização. E é um Claro. produto. O que as pessoas têm que entender que o filme é um produto. Sim, sim. A gente vai falar um pouco dessa relação da ficção com o baseado em fatos reais, a biografia do livro. Bom, o que nós vamos começando aqui no nosso bate-papo é que está assinado com a plataforma, é um projeto de 2022 que vai trabalhar, como todo o processo de produção de longa-metragem, baseado em fatos reais do Daniel lá, da fase do final da primeira infância, olha que bonito, da entrada da adolescência, 10, 11 anos. Ele é temporal, então. Ele é temporal. As cenas, eu tive acesso à parte do roteiro, né? Eu não tenho acesso ao Sim. roteiro total. Uma outra questão que é importante as pessoas entenderem eu sou o que menos sei do filme. Até porque eu sou o cara que pode estragar o filme, se eu souber demais. Claro. Então, eu digo estragar na divulgação. Faz Pô, você se sentido. empolga e quer falar. Então, eu sou o que menos sei. Mas eu tive acesso ali a alguns detalhes do roteiro e me chamou muita atenção, você vê o temporal, né? Me chamou muita atenção que, à época, nos hotéis, quando nós ficávamos nos hotéis, era cabo de rede, não existia Wi-Fi. Então tá lá especificado que vai ter que ter cabo de rede nas Fazer cenas dos locação hotéis. e botar os cabos lá, os quadradões lá. Os quadradões, aqueles notebooks gigantes. Então, assim, tem todo um processo de voltar ao tempo. Os carros têm que ser temporais. Tá? A Audi da época, a BMW da época tem que ser aquela, assim, tudo diferente mesmo.
E, poxa, aí vai ver o Daniel novinho, não o Daniel de agora, quase sem cabelo. Tá apesar que tá, meu cabelo aqui tá legal, aqui tá bem. Atrás ficou legal, mas assim, É que aí a vai ser relação que diferente. a gente está falando aqui da questão da história, lógico, né? De, eu tenho cenas que tem carrões e tal, eu tenho que ir lá fazer a locação, estourar o carro, porque, enfim, tem as cenas É, de movimento, de ação, e fazer a locação com toda essa estrutura. Por isso é que orçamentos desse tipo de é alto, produção é são alto, é na mesma alto. proporção do que você vai criar, né? O Fabrício, ele deixa muito claro isso para toda a equipe, que vai ser arrisca, vai. Se você pegar o livro, você tem ali algumas cenas de, por exemplo, há várias, né, na época eram L200 Triton da Mitsubishi, então vários carros desses na praia de Jurerê, em Florianópolis, que Apolo, que entra no mar, que não sei o que, ele quer fazer isso. Vai ter que fazer Assim, lá. ele quer bater carro, ele quer. O Fabrício é meio maluco, como todo diretor de cinema. Então vai ser nesse nível para pior. Bom que a Eu acho L200 até ainda tem que. muito aí, tá boa. Eu acho que tá pior, assim, sabe? Tá pior que eu digo assim. As cenas vão ser muito mais exageradas. Tá. Como toda ficção, como é na sua cabeça, olhando o tempo, a gente bater um pouco sobre, um papo sobre isso, de você com, está com quanto? 30 e Três. 33, olha, a idade de Cristo, só como A referência aqui, idade de Cristo. geográfica e história. Está com 33, jovem, maduro, olhando para o tempo, vai ver o menino do filme, e aí o roteiro é ficção. Aí a gente falava sobre isso lá da nossa conversa, fazendo uma referência sempre aqui com 2015, quando você falava do menino com a gente no Câmara Livre, né? Quando você joga Uhum. isso para a vida real, principalmente trabalhar essa questão da internet, com fake news e hacker, hoje é uma linguagem de conversa talvez mais acessível ao público, mas naquele horizonte, naquele período, se você enfrentou depois do bullying da escola, da infância, que faz parte da sua história, o bullying do julgamento em relação a esse personagem. Eu acho que o bullying do. Nossa, muito interessante essa pergunta. Eu acho que o bullying do julgamento do personagem foi pior do que o bullying do julgamento da escola. É, Demorei um tempo para entender. É, Quando, quando veio o projeto do livro, eu, profissionalmente, apesar da pouca idade, era bem realizado. Sou sim. bem, sempre, graças a Deus, sempre fui muito bem realizado profissionalmente. Eu lembro que eu estava na minha casa, na época, casa que eu tinha em Bauru, e a Seu e a Sandra conversando sobre isso. A Sandra falou: olha, É primeira Sandra vez, Rossi que ele está falando, que é colega Sandra, da gente aqui, Sandra da editora Ross. Ideia, depois que fez a editoração do livro. Isso, foi ela que escreveu o livro, foi ela que adaptou. O livro é dela, né? O que eu fiz foram gravações de vídeo. O livro foi feito baseado em gravações de vídeo, onde o Walter, ele ia com a produtora, montava as cenas, a Sandra sentava e me entrevistava, o Walter largava a gente lá e era eu e ela conversando. Eu tinha muita dificuldade para falar sobre isso, Nelson, muita Sim, dificuldade na imagino, época. Nossa, imagino, era imagino. difícil. Não é como hoje, que eu falo tranquilamente, eu falo, É, concedo entrevista tranquilamente e lido com esse assunto tranquilamente. O julgamento é de cada um, eu não me importo mais com isso. E aí ela falou: olha, Daniel, sua vida vai mudar. Essa história é impactante e eu quero que você tenha certeza se você vai fazer isso ou não. Já estava pronto o livro. sim, O livro já estava pronto na gaveta dela. E é isso que você quer? Eu falei: vamos, empolgadaço, 26 anos. Falei: vamos embora, quero ver esse negócio. E, bum, lançamos o livro. E realmente, aí veio: o cara trocou de carro porque ele cometeu uma fraude. Ele comprou um relógio porque cometeu uma fraude. Ele viajou, ele foi lá para o Chile porque ele cometeu uma fraude. Então começou esses julgamentos, que para mim é muito ignorante, né? Você vem com uma biografia, você se torna uma pessoa pública, e trabalhando com o outro lado, né? Bom, grudado no Ministério Público, grudado na Polícia Federal, dentro do Congresso Nacional, trabalhei muito tempo em Brasília. sim. E eu estou roubando banco? Eu estou fraudando?
Para quê? Eu não tenho um inquérito. Eu tenho 33 anos, eu não tenho um inquérito, eu não tenho nada, não fui investigado por nada na minha vida, graças a Deus, não cometi crime nenhum. O que eu fiz com 16 anos, eu era menor de idade, aquilo é extinto. Quando você faz 18 anos, acabou, aquilo ficou lá atrás. Então, sim, tem o bullying, teve muito bullying no lançamento do livro, algumas pessoas se afastaram de mim, outras se aproximaram com o intuito de fraude, de enriquecimento fácil. Sim. Então, teve tudo isso. E agora vai vir o filme, que vai ser outro processo de julgamento. Como no teaser, que inclusive você vai divulgar no final, tem lá, o Daniel a drogas, mulheres, dinheiro e drogas. Não, eu nunca usei drogas. Porém, se o diretor entende que colocar drogas é algo que vai atrair público, ou que vai... não fazendo aqui apologia, tá? Sim. Que vai... enfim, melhorar o filme, Aí é eu não ficção. tô nem aí. Eu não tô nem aí. É a ficção. Um filme é um produto. Eu aprendi isso. O filme é um produto. O produto é feito para vender. Então, é isso. Tá. Quanto mais visualização o filme tiver, quanto mais festivais o filme concorrer, mais eu também vou ser divulgado, o que é bom para mim, o que é rentável para mim. Então, eu já não me importo mais com o Daniel isso, o Daniel aquilo. Não ligo. Tá. Quem Você, me lógico, conhece sabe como eu sou. algumas curiosidades aqui possíveis. Você tem a assinatura, que foi feito lá em 2015 já, agora tem a plataforma de streaming, o projeto é para 2022, a gente já vai apresentar o teaser dele aqui, está nesse processamento. Você já contou, o ideal é que o dono da história, que é o Daniel Lofrano Nascimento, saiba pouco mesmo, senão a gente é natural do ser humano, né? E aí cria o principal elemento estratégia de um longa-metragem, que é você trabalhar a surpresa do roteiro final, lógico que você está trabalhando de lá, e os caras vão lá, arrumam mais exemplares, vão lá buscar a edição atualizada do .com, do TN.com, para fazer uma relação entre o baseado em fatos reais e a ficção. Você comentou um detalhe interessante, vai estar gravando para assinatura na plataforma Stream, quer dizer, além fronteiras, né? Pega todos os continentes aí, vão rodar pelo planeta. Tem uma questão de encaminhamento nessa indústria do cinema de ir para a tela, quer dizer, poder concorrer com, eventualmente, indicação ao Oscar, participar do processo, né? Nós estávamos conversando ali antes de iniciarmos a entrevista, né? E esse foi um fato interessante que a gente discutiu referente ao filme. A gente conversou com o pessoal que está encarregado do filme, que essa plataforma ela fez grandes lançamentos de filmes que mereciam concorrer ao Oscar. E eles não vão ao Oscar, porque a academia, não somente ao Oscar, outros festivais também, acho que tem o Festival da Alemanha, tem outros Só festivais de que não Cannes é concorrem. assim também, né? Ou você está na Cannes. plataforma... Eles não concorrem. Sim. Então, eles vão mudar o regramento agora. Não, nós vamos para o cinema tradicional também, porque a gente quer ir concorrer aos grandes festivais. Como tem esse time para o lançamento do meu livro, essa janela de time, eu acredito, não sei, eu estou falando agora uma opinião que eu não faço ideia. Eu acredito que ele vai para o cinema tradicional. Ele vai para o cinema tradicional por causa dessa adaptação que a plataforma está fazendo. E a plataforma ela é uma plataforma muito agilizada. Entendi. Então, assim, quando eles colocam uma data, eles fazem uma coisa, eles fazem aquilo. Não é como uma produção, não criticando o cinema brasileiro, até porque vai ser gravado no Brasil. O diretor é brasileiro, mas é tudo muito travado no Brasil, quando a gente fala de filme. Poxa, eu falava que esse filme ia lançar em 2018, fazem 4 anos, vai para 5. Então, assim, muda o mundo, muda a presidência, muda não sei o quê, muda tudo. Uma das coisas que me dá muito orgulho assim do filme é que a verba não é pública, é uma verba privada, um dinheiro que vem. Tá ali o dinheiro para fazer, entendeu? Isso que eu quero dizer, não tem aquele incômodo
como houve a negação da Ancine negou, depois, primeiro aprovou, negou, depois aprovou de novo. É uma confusão do caramba. Dizendo que o filme fazia apologia ao crime. Porra, meu, o que tem a ver uma coisa com a outra, sabe? Na minha opinião, mas na opinião do diretor lá da Ancine, fazia apologia ao crime. Negaram o filme. Depois aprovaram, depois troca de presidente. Então, é muito incerto o cinema brasileiro. A cultura brasileira é muito incerta. Isso tem que mudar isso. Daniel, falar um pouquinho sobre a questão de ideia de roteiro aqui, que você teve alguns flashes e tal, e lógico, tem a biografia lá anotada do menino que se tornou o maior hacker brasileiro lá nos anos 2000, a partir dos 11 anos de idade, aprendendo a lidar com isso. A gente poderia ter uma referência, você comentou aqui na história com a gente, falou, olha, puxa vida, um filme de ação, mistura história, baseado em fatos reais, não que queira fazer alguma associação, mas prenda-me se for capaz, ou não tem nada a ver? Eu acho Prenda-me se for capaz interessante, porque ele volta muito no tempo, como vai voltar também há quase 20 anos, né? Atrás, o filme baseado na minha história vai retratar uma história 20 anos atrás. Sim. O Prenda-me se for capaz foi lançado em 2002. Ele também retratava ali os anos 70, os anos 80, então quer dizer, 20, 30 anos atrás também a época que ele foi lançado. E eram fraudes de cheque que ele cometia, interpretado por Leonardo DiCaprio, Frank Abagnale Jr., nome do cara que fazia essas coisas. Então, aí tem aquela coisa do hotel antigo também, essas coisas me... Tem aquela coisa do estilo, até o estilo da mulher se vestir, que ele saía, antigo. O carro, a Ferrari que ele comprou lá, a Ferrari da antiga. Então, eu acho que dá para ligar o Prenda-me se for capaz como uma referência, tendo em vista que o filme vai ser retratado nos anos 2000, e não nos tempos atuais. Outra coisa, você sabe se, por exemplo, como é que o diretor está lidando com isso, que é natural, toda produção baseada em livro, fatos reais, tal, por exemplo, você está aí, assinou, beleza. Aí você tem lá, por exemplo, o Fábio, se vão ter personagens, como é que ele lida com esses outros personagens que fazem parte natural da tua história, daquele período? Alguns foram sacados, por isso que eu falo, o livro e o filme são coisas totalmente diferentes. Sim. Eu tive que fazer alguns depoimentos, tá? Novos depoimentos, para ser entendido algumas coisas que estavam no livro que não foram entendidos pelo pessoal de produção do filme, e alguns personagens foram sacados, outros foram mais enfatizados. Por exemplo, uma coisa que eu posso dizer para você aqui tranquilamente, romance. Um romance, coisa que não vem no livro, vem no filme. Tá. Então já tem toda uma coisa de romance, de sabe, coisa que o filme, que o livro não traz. Uma determinada cena mais dramática, de família, coisa que até eu não gostava de falar, hoje eu falo tranquilamente, que o livro não traz, veto meu, mas que o filme traz. Então, assim, tem o lidar com o personagem que você disse, né? Foi a pergunta que você fez. Tem essa questão dos personagens que muda-se muita coisa, mas, como eu te disse, é baseado em fatos reais. Não são fatos reais. Não necessariamente é um fato real. Tem muita coisa ali que é real. Tem muita coisa ali que aconteceu e aconteceu daquela forma. Mas vai ser exagerado, vai ser aumentado, não é exagerado. Sim. As cenas vão aumentar as cenas. É normal, é um produto. É um produto. Tem que ser visto assim. Se você vê o horizonte de um menino de 11 anos, olhando para o tempo agora, onde você tem a descoberta de que isso tem uma ferramenta na mão, de você ter capacidade de conseguir adentrar provedores e sistemas, e disso você pode ter um mundo do lado de lá, né? Que hoje está falando da internet, aqui fazendo referência com o tempo, onde isso abstrai uma série de emoções e de vontades. O ser humano ele vive desse tipo de reação no dia a dia. O cinema acaba
naturalmente como ficção, alimentando esses desejos que estão em cada um de alguma forma. Como eu vejo, desculpa, a questão dos 11 anos, eu não entendi, Não, eu estou me deu um delay comentando aqui. aqui que quando você vai fazer o roteiro do filme, você olha para o horizonte de um menino que tem a história dele descobrindo horizontes, né, desconhecidos Sim, sim. que o tornam um herói e um vilão ao mesmo tempo, naquele sentido de descoberta de sistemas e tal. E de outro Uhum. lado, tem uma história fantástica, pensando no filme, eu não conheço o roteiro, né? Então eu estou falando aqui de tentar descobrir até pelo teaser essa ideia de trabalhar um filme. O filme deve explorar muito o imaginário dessas noções de emoção mesmo, é adrenalina o tempo inteiro, né? E o que é verdade, o que é Sim, fato. Eu vivi uma adrenalina o tempo inteiro. Pô, fui apreendido pela Polícia Federal na segunda operação de hackers no Brasil. A segunda operação de hackers no Brasil foi a nossa. Com sim. toda aquela coisa Quando eu vi a Lava Jato, eu falei, porra, meu, o negócio foi parecido, assim, na questão da megalomania, né, da prisão, ali. Então, pô, adrenalina total, sequestro, adrenalina total. É... O hacker hoje, uma coisa que eu quero fazer um comentário aqui, que Claro. a sua pergunta me veio essa lembrança. O hacker hoje já é algo banal, é algo que todo mundo fala, o cara é hacker, o cara invadiu o computador do vizinho, é hacker, o cara... O hacker naquela época era uma coisa muito mística. Quem viveu Isso. aquela época sabe disso. É esse Então, ponto que eu quis dar hacker referência aqui na pergunta. é que agora meu raciocínio veio. O hacker naquela época era aquele cara da NASA, era aquele cara extraterrestre, aquele Esse cara de cara é outro genial, ele mundo. consegue derrubar a iluminação do Nordeste estando pela Telemar, né? Isso, exatamente. Então, assim, é diferente. As gerações novas vão ver. Vejam, o pessoal nascido naquela época estão com 20 anos hoje. São universitários. Sim, Então, esse pessoal vai assistir, talvez eles não entendam o que era aquela época, a dificuldade de se acessar a internet, a ter que esperar meia-noite para poder se conectar numa internet dial, uma internet de linha, sim, linha analógica, linha digital, veio a DSL, aí em São Paulo conhecido como o famoso Speed. Aí depois veio as evoluções, os celulares, a internet sem fio, Wi-Fi, enfim. Teve um processo muito rápido da tecnologia, da evolução da tecnologia, foi muito rápido. Eu lembro de uma pergunta que você me fez, cara, né, Nelson, que eu nunca vou esquecer essa pergunta que você me fez. Em 2015 você perguntou para mim, você daria um tablet para seu filho? Eu falei, não. Não, eu continuo com a mesma opinião. Eu não daria, não. Eu acho que você vê, né? Um cara da tecnologia falando isso. sim. Eu acho que você Mas tem que faz viver a todo infância. sentido, claro, né? Eu acho que você Tá. tem que viver a infância. O interessante da minha geração, da geração Y, é que nós somos divididos. Nós tivemos a infância, né? Nós tivemos a infância de brincar, de correr, de fazer ligação de um orelhão, de ter que ligar, cobrar em casa, falar, pai, ó, eu tô na casa do meu amigo, eu só vou voltar às 7 da noite. Então você tem aquele time de meio-dia às 7 da noite, seu pai não, você não sabe o que sua mãe e seu pai tá fazendo, onde a criança tá. Hoje não. Hoje você tem rastreamento, monitoramento, GPS, WhatsApp, Sim. tudo que você possa imaginar. Então, eu acho que e outra, acessos também a conteúdos, até conteúdos adultos, né? Que a criança hoje está tendo acesso a conteúdo adulto, né? Você, naquela época, ter acesso a conteúdo adulto, você tinha que roubar uma revista de alguém. Né? Você ia eu lembro que eu ia na locadora, você tinha lá na locadora aquela questão, não, aqui não pode entrar. Aqui é só acima de Isso. 18 anos. Aqui. Corredor Então, proibido. são coisas que
Corredor proibido. Nossa, Flávio, aí aqui eu te dava mais curiosidade. Eles falam, o que é isso? Está escondido aqui, quero Falando saber em o que é isso. curiosidade, te tira uma curiosidade aqui, se eu já repetir que o filme é o rei da internet. Você tem consultoria, trabalha com empresas hoje, proporcionalmente ao tempo e com esses avanços da tecnologia. Você continua trabalhando com isso? Eu digo com esse mundo Eu, empresarial, corporativo, de lidar com sistemas de proteção, né? óbvio que evoluiu muito, né? Eu não sou, sem nenhum, falo isso sempre sem nenhum problema. O cara que eu fui há 20 anos atrás. Sim, Você automaticamente vai envelhecendo e você não vai acompanhando, não consegue acompanhar tanto a evolução tecnológica. Mas graças a Deus e graças à equipe que nós temos, a gente tem bastante trabalho assim, interessante na área de segurança. Nós somos uma empresa que não é uma empresa aberta, uma empresa que se divulga. Nós somos estilo hacker, uma empresa quieta, uma sim, empresa que faz poucas consultorias, porém grandes consultorias e consultorias assertivas. A sim. gente não trabalha com a massa, né? A gente trabalha com poucas pessoas e poucas empresas. Até porque a pessoa, a empresa que contrata uma empresa como a nossa, é uma pessoa que está tendo um problema e ela não quer que aquilo seja espalhado, por isso que ela nos Claro. contrata. Imagina a Né? contra-espionagem hoje no mundo eletrônico das tecnologias e agora, a eleição desse ano, a quantidade de fake news, né, do que existem no mercado. Eu quero saber quem que foi o doido que montou isso aqui sobre mim, né? Em 2018, nós fizemos o primeiro estudo, né, de fake news do Brasil. A gente saiu na frente desse estudo. Foi um dos estudos mais divulgados, acho que foi o estudo mais divulgado que a gente fez. Fizemos palestras, fomos ao Senado, debatemos com tribunais, debatemos com muita gente. E eu fiz muito trabalho de Spectrum na época. Sim, Spectrum é um trabalho de reconhecimento de onde sai uma imagem, de onde sai um vídeo, de onde sai uma criação de alguma coisa. Então, é uma consultoria interessante. Esse ano a gente está vindo também com algumas consultorias parecidas, mas mais esse ano é mais contra a espionagem, evoluiu. Em 18 foi fake news, esse ano está sendo espionagem. Então, sim, assim, a gente vem também com a contra-espionagem. O meu trabalho, a maioria, o nicho do meu trabalho está na política, né? Está sim. lá em Brasília, está no poder. Então, não só em Brasília, também nas cidades, mas assim, está no poder esse nicho da espionagem. Eu acho que Snowden mostrou bem o que é isso. Acho Sim. que Edward Snowden, ele colocou bem o interesse, não somente do Brasil, mas o interesse mundial. Eu comentei do Intercept, gravei um programa extremamente polêmico referente ao Intercept. Então você vê que grandes autoridades sendo grampeadas, e não é grampeado assim para aquele cara lá, o cara da CIA, não, grampeado pelo menino ali no quarto dele, ali, o cara comendo sorvete ali, sei lá, um salgadinho, grampeando o Sérgio Moro, Sim, grampeando o presidente da República, tendo acesso à informação do Estado. É uma coisa séria, né? A gente está sem dúvida. trabalha em torno disso. Trabalho em torno Daniel, disso. muito obrigado por você arrumar o tempo teu aí para conversar com a gente e a Uhum. gente vai apresentar o teaser aqui para Bauru, ganhar o privilégio de conversar com você lá em 2015 e ficar aguardando o material da produção. Boa sorte, bola para frente, avance nesses sistemas aí da descoberta mesmo do mundo e é um barato poder conversar com você 7 anos depois e olhar para o menino do .com e falar sobre o rei da internet, o streaming. Parece que foi ontem, né, Nelson? Parece É, que foi ontem, já quase uma década. Bom, eu que agradeço, uma honra conversar com você. Agradeço a equipe também. A gente tá aqui na plataforma digital, não estou visualizando a equipe, mas agradeço a equipe que também. Agradeço as pessoas que vão assistir.
Muito obrigado e conte sempre com a gente aqui. A gente sempre vai estar aqui. E vamos lembrar mais uma vez, quando lançamos o livro, foi você que me entrevistou primeiro. Foi a primeira entrevista que eu consegui. E agora, sobre o filme, a gente está conversando também com você primeiro. Muito obrigado, Nelson. Obrigado você. Olha, fica com o teaser, dá uma olhada, aguça a sua curiosidade sobre esse mundo da ficção. Lembre-se disso, telinha, ficção, produção, longa-metragem, é muito legal você trabalhar com o seu imaginário, né? Baseado em fatos reais. Dá uma olhada no teaser. Até. 21 pessoas foram presas acusadas de cometer crimes pela internet. Foi durante a Operação Ponto Com. Meu nome é Daniel Nascimento. Você não sabe quem eu sou? Perfeito. Parte do meu trabalho era me certificar que ninguém soubesse quem eu sou. A verdade é que eu fui o maior hacker do Brasil. Invadi grandes bancos, trabalhei com gente perigosa, milionária. Em um ano, torrei mais dinheiro com festa, mulher, bebida e carro do que você provavelmente vai ver a sua vida toda. Tudo isso antes de eu completar 17 anos. Já que você parece confiável, eu posso contar minha história pra você. Confiança é muito importante pra mim, tá? Só toma cuidado pra não clicar em nenhum link estranho no caminho. A minha história começa em um passado distante, quando a internet e o mundo eram tão diferentes que até parecia outro planeta. O começo dos anos 2000. Na infame praia de Guaratuba, eu ganhei o meu primeiro computador aos 12 anos. Um caixotão branco, com telinha protetora pra monitor e capa de feltro pro mouse. Era outra época. Pra um moleque magrelo que sofria bullying na escola, o PC foi um portal pra outro mundo, cheio de possibilidades. Tipo quando eu invadi o site da Editora Abril e encomendei todas as revistas do catálogo deles. Eu lembro até hoje, aquele pacotão de uns 50 quilos chegando na porta de casa. Ou quando eu hackeava o computador do Nilson pra assustar ele. Aos poucos eu fui ficando mais ambicioso, mas eu acho que a coisa ficou séria mesmo quando eu derrubei a Telemar. Eu tinha 14 anos e deixei toda a região nordeste do país sem internet por uma semana. Foi aí que eu comecei a receber umas, digamos, propostas de trabalho. Aos 15, eu já morava em Porto Alegre, em um hotel 5 estrelas, e trabalhava para uma organização criminosa, movimentando milhões de reais mensalmente. A quadrilha atuava há 1 ano e conseguiu desviar cerca de R$1 milhão por mês. Na internet eu invadia bancos, quebrava códigos de segurança e era uma referência, uma lenda viva até para outros hackers. Por isso na vida offline eu tinha acesso a carros, bebidas, drogas e mulheres. Isso era tudo que um garoto de 16 anos que até ontem apanhava no recreio da escola poderia querer. Ser sequestrado e torturado por policiais eram ossos do ofício, que tiravam um pouco do glamour da minha vida de hacker. Uma ou outra extorsão também me deram vontade de parar. Eu confesso que as ameaças de morte não ajudavam. Mas o que me fez parar mesmo foi eu estar apaixonado pela Carolina. A garota mais linda, correta, especial que eu já conheci. Ou ter sido preso. Foi um pouco dos dois. O rei da internet mostra isso tudo. As festas que dei, os crimes que cometi, os carros que bati. Também as torturas, ameaças, perseguições. Coisa de filme. E só o que eu preciso pra te deixar ter acesso total à minha vida é que você clique a seguir.